Olá, meus queridos amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para lhes trazer mais algumas notícias e mais algumas informações a respeito de Portugal. Vamos deixar um pouquinho de lado, né, aquela situação corriqueira, né, cotidiana, podemos dizer assim, que trata sempre das legislações que estão envolvidas propriamente dito com o Covid. Mas hoje nós vamos trazer uma informação que tem a ver com uma recomendação do governo para o quê? Para uma criação de condições que possibilitem o reagrupamento familiar em Portugal de famílias binacionais, né? Não casados. Né? São famílias e casais binacionais, portanto que tenham duas nacionalidades, que tenham dupla nacionalidade e que não são casados, mas o governo vai tentar resolver esta situação. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, nós vamos rodar a introdução do nosso canal para que os senhores tenham aí as informações necessárias para poderem entrar em contato conosco e assim podermos trocar alguma informação a respeito deste e de outros assuntos. Às vezes, vocês têm dúvidas, então vocês nos informam, vocês nos transmitem isto e através desta informação nós vamos buscar o conteúdo, vamos buscar a produção deste vídeo para assim atender a comunidade que nos acompanha, que nos segue, que já são inscritos. E lembrando, se você não é inscrito em nosso canal, né, o que a gente faz? Recomenda que você se inscreva. Né? Vai ali na página do YouTube, marca lá a subscrição, não esqueça de marcar o sininho, que é muito importante, porque o sininho faz com que o YouTube envie para você uma informação a cada novo vídeo que nós postamos aqui no nosso canal. Vamos rodar a introdução e retomamos com a matéria. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Como dito, então, vamos alocar a matéria aqui. Isto tem a ver, então, com a possibilidade de reunião e regrupamento daquelas famílias binacionais, né, aqui em Portugal e que não são casados. Vamos verificar o que o governo pretende, o que foi proposto aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. Isto aqui é uma resolução da Assembleia da República, ela tem o número 53/2021, foi publicada no Diário da República aqui em Portugal no dia 5 de fevereiro, conforme nós podemos ver aqui. O que diz aqui? Sumário: recomenda ao governo a criação de condições que possibilitem o reagrupamento em Portugal de famílias e casais binacionais não casados. Portanto, se esta pessoa, né, ou se estas famílias se enquadrarem exatamente nesta situação, ou seja, não têm o vínculo matrimonial, não são casados, deveriam então estar amparados por uma legislação que permitisse este reagrupamento. Vamos olhar então o que temos aqui nesta recomendação do governo. São só 5 itens, portanto é um material bastante sucinto. No número 1, nós vamos verificar o seguinte: assegure a possibilidade, esta é uma proposta, portanto, que o parlamento apresentou, isto vai para discussão e é possível que daqui nós tenhamos, então, alguma alteração legislativa, não é? Então, o que se pretende? A Assembleia da República resolve nos termos do artigo 5º, do número 5, aliás, do artigo 166 da Constituição, recomendar ao governo que 1. Assegure a possibilidade de os casais binacionais não casados, bem como os filhos ou dependentes a cargo, quando eles dizem aqui dependentes a cargo, são aqueles que são dependentes economicamente falando, né? Se reencontrarem em Portugal, acompanhando as recomendações emitidas pela Comunidade Europeia em 7 de julho de 2020, através de critérios de avaliação e requisitos de verificação execuíveis
e de acordo com orientações da Direção-Geral de Saúde. Portanto, o que eles estão pretendendo aqui? Abrir um pouco e delinear finalmente aqueles que podem e não podem, sendo casados, não sendo casados, estas famílias que estão hoje, né, digamos assim, separadas. Eles estão tentando reunir estas pessoas, estão tentando, através desta provocação, né, ao governo para que ele regulamente isso e que possibilite a entrada destas pessoas em Portugal. Número 2, assegure que a avaliação da possibilidade de deslocação para efeitos de reunião familiar, efetuada a casais binacionais não casados, seja feita em momento prévio à chegada do proponente a Portugal, com um intervalo de tempo suficiente à aquisição de voos e ao respectivo planejamento da vida familiar. Portanto, já estão dizendo aqui que isto vai ter que ser um pedido feito ao Estado português, o Estado vai ter que analisar isso dentro de um tempo hábil, não é? Vai ter que fazer uma avaliação, vai ter que criar critérios, avaliar o pedido e autorizar ou não, né, esta possibilidade, esta situação de eles ingressarem em Portugal para o efeito de reagrupamento, de reunião, mesmo não sendo casados. No número 3, garanta que a autorização de deslocação para efeitos de reunião familiar configure precedente para que estes direitos sejam automaticamente reaplicáveis em caso de novas restrições de circulação entre fronteiras. Por que está acontecendo isso aqui? Existe um casal que está separado, alguém está fora da fronteira portuguesa, mas aí veio a história do Covid, fecharam fronteiras e as famílias estão separadas. Então, tem que se encontrar uma solução. E não dá simplesmente para autorizar ou não autorizar, você tem que ter regras, você tem que ter lei. Então, é isso que o parlamento recomendou ao governo para que ele providencie uma legislação para que estas situações fiquem regulamentadas e resolvidas. No número 4, elabore em colaboração com associações de imigrantes, portanto vai haver aí uma chamada destas associações para se manifestarem, informação pública e acessível nas línguas oficiais da União Europeia e ainda em mandarim, hindi, árabe e outras línguas que se considerem necessário, que explique de forma clara e sucinta a legislação, os direitos e os deveres destes cidadãos imigrantes. Portanto, estes que estão aí circulando, né, que muitas vezes não têm a compreensão do idioma português, e são migrantes, então eles vão ter a possibilidade de receberem informações e material no seu próprio idioma. Não é? E para isto, o governo então deve chamar estas associações para que auxiliem na elaboração destes materiais e destas informações. E por número 5, atualize rápida e eficazmente as informações sobre a legislação, direitos e deveres dos cidadãos migrantes. Os cidadãos migrantes, então, são aqueles, né, do trânsito, em caso de alterações extraordinárias, como as exigidas pela atual pandemia. Então, vamos lá, novamente. O governo, né, a Assembleia da República fez uma recomendação ao governo para que este crie condições que possibilitem o reagrupamento em Portugal de famílias e casais binacionais não casados. Porque atualmente, né, a maior parte é justamente o reagrupamento destas famílias que são casadas. Tem que haver o vínculo, tem que haver o laço. Se nós pegarmos a legislação de imigração portuguesa, ela exige o laço. Se eu não consigo fazer o reagrupamento. Então agora nós estamos aqui diante de uma provocação ao governo para que ele regulamente, né, a reunião, o reagrupamento, conforme diz aqui na introdução do texto, para estas famílias poderem se reestruturarem em território português. É uma situação bastante interessante. Vamos aguardar e ver quando que isto vai acontecer. Isto ainda não é lei, isto é uma recomendação ao governo. Vamos então acompanhar o desenrolar disto aqui, porque vai haver debate, vai haver discussão, o parlamento vai ter que se debruçar sobre isto, até que isto vire lei. Certamente vai passar pelo crivo do senhor presidente da República, não é? Que vai no final promulgar, sancionar e tornar
né, isto efetivo. Aguardamos, então, o que vem por aí nos próximos meses para trazer a vocês as notícias pontuais e não deixa de ser um assunto muito interessante, porque, como dito, o reagrupamento familiar hoje é para situação que envolva pessoas casadas, né? E aqui nós estamos falando de pessoas não casadas. Vamos ver o que o governo vai resolver, vamos ver como vai ser elaborada essa legislação. Feito? Um grande abraço a todos, muito sucesso e acompanhem, né? Inscrevam-se no nosso canal para não perderem nenhuma informação, que isto pode ser do vosso interesse. Um grande abraço a todos, muito sucesso, muito boa sorte e até a próxima.